Temos agora o nosso querido Paulinho Figueiredo. Fala, Paulinho, como é que você está, meu querido? Eu tô bem, Emílio. Saudade de vocês. Tudo certo? Tudo bom? Legal mesmo. Você tá com um curso novo aí. Eu vi alguma coisa, você tá com um curso novo, não é isso? Na verdade, o curso que eu lancei no ano passado, logo após a eleição de Joe Biden, chamado O Fim da América e do Mundo Como Conhecemos, né? Eu lancei agora a 3ª turma. Já é o maior curso do Brasil nessa área, política internacional, mais de 2.000 alunos. Eu não lançava desde agosto do ano passado uma turma. Até a ONU. Até a ONU. Sim. Você acha que o Trump era melhor negociador? Claro, porque não foi que ele mandou a OTAN para o inferno. O que ele virou para a OTAN e falou o seguinte: olha, nós temos um acordo de que todos os países membros da OTAN vão gastar 2% do seu produto interno bruto em defesa. Tá? Todos os países da OTAN, a Alemanha tinha que fazer isso, a França, enfim, todos os países membros da OTAN tinham que gastar 2% do seu produto interno bruto em defesa. E no final das contas, eles estavam há muitos anos gastando menos de 1%, porque entendiam que o leão estava manso lá no canto, a Rússia estava manso lá no canto, e, mais do que isso, sabiam que no final das contas, os Estados Unidos iam garantir a defesa da Europa se desse cagada. Tá? Então, o que o Donald Trump fez? Mestre na negociação, tá? Mestre. Virou e falou o seguinte: olha, eu vou parar de garantir vocês, porque eu tenho que me focar, eu tô tendo problema aqui no Pacífico, eu tô tendo problema com a China, eu não consigo defender o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, em vez de vocês ficarem defendendo energia limpa, ficar abraçando árvore, iluminando as pontes com as bandeiras da Ucrânia, vocês têm que começar a se armar. A prontidão, o estado de prontidão, o que é prontidão? É a capacidade que um exército, que uma força militar tem de responder imediatamente de forma pronta a uma ameaça. A capacidade de prontidão dos exércitos europeus é nula. Em alguns momentos, a Alemanha, você vê, a grande Alemanha, não tem um caça em condição de voo. O que tem de tanque encostado, o que tem de equipamento parado, apesar de muito moderno, muito caro, porque eles não investem. O que o Trump fez foi: OTAN, vocês precisam voltar a investir. O leão não é manso. Não senta que o leão é manso, não. O Putin tem ações expansionistas. E ainda virou para a Alemanha e falou assim: vocês são absolutamente loucos de dependerem energeticamente da Rússia. A Rússia é inimiga no cenário geopolítico de vocês. Não é porque hoje o cenário é de paz, não. A Rússia é inimiga geopolítica de vocês. Vocês vão depender de energia de um inimigo? E aí, eu estou falando isso por causa dos vários gasodutos da Rússia para a Alemanha, inclusive o Nord Stream 2, né, que é esse gasoduto que agora o Biden sancionou, dizendo que vai interromper a construção, vai sancionar para interromper a construção do gasoduto junto com a Alemanha. Só que vai lembrar o seguinte: essa sanção já tinha sido feita anteriormente e o Biden, em maio do ano passado, ele foi quem levantou a sanção. Ou seja, o velho tá mais perdido que não sei lá o quê. Ele não sabe o que ele ele tá impondo a sanção que ele levantou em maio do ano passado. Então, essa fraqueza, eu já falei isso inúmeras vezes, falei aqui no Pânico já. A frase não é minha, é do Donald Rumsfeld. A fraqueza é provocativa. A aparência de fraqueza é provocativa. E os Estados Unidos hoje são a imagem da fraqueza. Um presidente débil física e mentalmente, um país impopular, porque as pesquisas mostram hoje que o Biden, em termos de aprovação, forte aprovação, tem 15% só de aprovação. O nível de aprovação dele está baixíssimo. Os democratas parecem que vão tomar uma surra nas eleições para o Congresso que acontecem, nas midterms, na verdade, que acontecem agora em novembro. E mais do que isso, Emílio, qual é a política externa americana? Fraqueza no Afeganistão, o maior vexame da história militar americana. Você tem eles estão mais preocupados em botar trans. Eu não tenho nada contra trans, não tenho nada como comunidade LGBTQ, todo mundo faz o que quiser. Mas eles estão mais preocupados em botar trans para comandar as forças de defesa, estão mais preocupados em colocar, em estender bandeira do movimento marxista Black Lives Matter nas suas embaixadas e consulados, estão mais preocupadas em fazer bandeirinha no mês do orgulho LGBTQXYZ. Então, enfim, estão mais interessados nisso do que, de fato, em projetar força. Estão mais preocupados em ouvir a Greta na sua política energética do que manter a independência energética e a autossuficiência energética que os Estados Unidos tinham há 2 anos atrás, no governo do Trump. Mas o Biden entra, interrompe o Keystone Pipeline, que é o gasoduto Keystone, que era um mega gasoduto que ia acontecer nos Estados Unidos, entope o setor energético dos Estados Unidos de regulação, diz que vai decretar guerra aos combustíveis fósseis. O Partido Democrata diz que a mudança climática é a maior ameaça
existencial que a nossa geração vive. Aí agora está na hora desses adolescentes do DCE da faculdade saírem do comando e deixarem os adultos voltarem a ditar a geopolítica mundial. Ô Paulinho, mas é que essas pautas aí, né? Essas pautas que vêm muito mais de empresa, né? Muito mais uma coisa, o CEO das empresas fala como essas pautas aí acabou dividindo, né? Esse mundo ocidental. Essas pautas... Ela acaba dividindo, né? Essas pautas, claro que acaba dividindo, porque essas pautas, elas são instrumentos de guerra. Tem hoje todo mundo fala de guerra irregular. Ontem eu entrevistei o coronel Visacro, Alessandro Visacro, que foi comandante das Forças Especiais do Brasil e serviu aqui nos Estados Unidos no Centro de Doutrina americano como oficial de ligação do Exército Brasileiro. Ele tem um livro chamado Guerra Irregular. Também já entrevistei, é professor do meu curso, professor convidado do meu curso, o Dr. Sean McFate, que é consultor do Pentágono, do Departamento de Defesa, da CIA aqui nos Estados Unidos. E eles falam todos sobre guerra irregular. O que é guerra irregular? São as novas formas de guerra. O Dr. Sean McFate tem um livro chamado exatamente isso, As Novas Regras da Guerra. O que é isso? A guerra, ela não é mais só você mandar tanques, aviões, etc. Isso é a última fase da guerra. A guerra, ela acontece também minando a ideologia de um povo, dividindo esse povo. E isso acontece através, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a União Soviética ocupou a mídia americana, ocupou Hollywood, tudo documentado, tem comissão de atividades anti-americanas no Congresso americano, não estou inventando teoria da conspiração, não. Então, no Brasil aqui estão esperando, né, um pronunciamento em Itamaraty, o que o Brasil tem que falar, o Bolsonaro, qual que é a sua visão e o que isso interfere aqui? Eu não conversei com o presidente, não sei o que ele vai falar. Se eu fosse dar alguma recomendação, o que eu diria é não se mete. Defenda os valores os valores e a soberania dos países, mas não se mete. O Brasil, por enquanto, o Brasil não é um agente nesse processo. E, na verdade, o Brasil pode até se beneficiar bastante, infelizmente. A guerra gera oportunidade, né? O Brasil pode acabar se beneficiando como exportador de commodities imensamente com o conflito. Também há consequências negativas, mas há oportunidades, principalmente nas commodities. E o Brasil também precisa do fertilizante deles lá, que eles são grandes produtores de fertilizante. Foi esse o papo, né? Fica piano. Oi? Agora, fica pianinho, o conflito pode escalar. O conflito pode escalar. Existe um conceito militar que é o conceito de escalar. E é mais ou menos o seguinte: a gente começa a bater um papo, aí você fala uma coisa que eu não gosto, aí eu começo a falar mais alto, aí você começa a responder mais alto, eu começo a gritar, você começa a gritar também, aí eu te empurro, você me dá um soco na cara e daqui a pouco um tá dando um tiro no outro. Isso é escalar o conflito. Então, assim, este conflito, ele pode escalar. Todas as guerras mundiais, todos os conflitos militares, eles começam com pequenas coisas. Matou o arquiduque, não sei quais coisas que são pequenas. E terminam com a guerra total. Eu acho que o cenário de guerra total hoje, ele é mais improvável. Mas você já imaginou o que acontece, por exemplo? Exemplos aqui. Você já imaginou se o Putin erra uma bomba e mata um cidadão americano que esteja na Ucrânia atualmente? Vocês já imaginaram isso? A Ucrânia tem uma série de mísseis, de sistemas de defesa antimísseis, um sistema muito bom russo chamado S-300. Eles têm uma série espalhadas pelo país. Você já imaginou se eles derrubam por acidente? E o alcance é gigantesco. Eu sei que criaram uma zona de exclusão aérea, mas o alcance é maior do que o tamanho da Ucrânia. Então, assim, vocês já imaginaram se tanto a Rússia quanto a Ucrânia derrubam um avião de passageiros comum? Ou ainda, notícias que acabaram de chegar neste momento, a China está estendendo, mostrando os seus dentes e os seus músculos, e hoje, agora há pouco, o Departamento de Defesa de Taiwan disse que 9 aeronaves militares chinesas penetraram o seu espaço de defesa aérea. Vocês já imaginaram como a situação degringola de forma muito rápida e de uma forma completamente fora de controle? Mas, ô Paulinho, mas isso aí você já tinha adiantado. A gente já tinha conversado sobre isso. Por exemplo, que nem na China, de Taiwan. Sim. Se bem que Taiwan é diferente, né? Porque ele tem que entrar pelo mar. É outra... Não é como vai ser mais... É mais complicada essa operação. Mas aí, se a China entra em Taiwan, aí as Filipinas vão falar: opa, esse lado aqui está mais interessante do que o lado de lá. Aí
pode mudar, né? Pode mudar pode mudar o mundo mesmo. Balanço. É aquilo que O você Japão falou. imediatamente entra em conflito, a Coreia do Sul imediatamente entra em conflito, a Austrália já está. Então bagunça o tabuleiro, né? O tabuleiro fica bagunçado. E a gente enfraquecido. Você vê a Europa de mãos atadas. Quietinha. Os caras não sabem o que fazer, né? Estão brigando. Vocês já só viram no Twitter. as fotos dos ministros da defesa da Europa? As mulheres e tudo. É tipo, mas, gente, pelo amor de Deus, né? Alguém bota os adultos de volta no comando, porque o mundo, a Alemanha podia ter podia ter se preparado para uma guerra, podia ter se preparado para um conflito militar. No entanto, quem dita a política energética da Europa é uma adolescente mimada, histérica. Greta Thunberg tem mais influência na política energética da Europa do que as pessoas que realmente entendem de guerra. E guerra é energia. Energia é pra guerra também. Então, tá na hora dos adultos voltarem ao comando, gente. Então, mas se falou muito, por exemplo, em soberania. A gente vê que o Brasil é fraco, que o Brasil não tem nem soberania na Amazônia. A Amazônia quem manda é o Macron. E o Leonardo DiCaprio. O Macron e o Leonardo DiCaprio mandaram na Amazônia e a gente não consegue fazer nada, porque fala, não, se o Leonardo DiCaprio falou, Greta falou e o Macron falou, a gente não pode. Então a gente não tem nem soberania aqui. Não pode nem dar pitaca. Essa que eu acho que é a grande questão, né? E do país grande... A culpa é da mídia. A culpa é da mídia. Nós não temos soberania, que você está dizendo, por causa da mídia. Porque é a mídia que vai atrás para repercutir as frases do Leonardo DiCaprio, da Greta Thunberg. Mas a mídia somos nós. A mídia somos nós. As árvores somos nós. A mídia somos nós, mas nós somos o lado bom da força, não somos o lado negro da força. O problema é que 99% da mídia no Brasil é do lado negro da força, que tem outros interesses financeiros e ideológicos. Eu só tô aqui na Jovem Pan porque a Jovem Pan é a Jovem Pan, mas só tem a Jovem Pan, pô. Só tem nós. Deixa eu dar uma notícia rápida. Vai lá, Sami. Começou um incêndio aqui no prédio ao lado da Paulista. Na Paulista, pelo que falaram, é a Avenida Paulista 1230, é o prédio do lado do FIEP. Paulista 1. Os bombeiros já estão agindo contra o fogo. Começou no último andar, agora parece que já se alastrou. Estão evacuando o prédio. Por enquanto, nenhum reporte nem da causa e nem de feridos. Por enquanto. Então, estão combatendo o fogo. É que quando você olha as imagens, né, para quem está acompanhando no rádio não dá para ver, tem muita fumaça do lado do prédio, ao lado do prédio que fica olhando para a Fiesp, né, olhando para frente da Fiesp, é o prédio à direita. Então, qualquer informação aí a gente volta para você aqui que está acompanhando. Mas parece que os bombeiros já estão lá, né? Já, graças a Deus. É isso aí. Só notícia. Muito bem. Paulo, eu vi um meme, na verdade você postou uma foto no Twitter e que era um tabuleiro que tinha o Putin junto com o Biden, né? Isso. Eu achei extremamente interessante que essa que você colocou, né? O Putin tá jogando xadrez e parece que o Biden tá jogando gamão. E tá de máscara o Biden. O protagonismo do Putin é gigantesco. Tá todo mundo falando do Putin. Como estratégia, você que tem tanto de geopolítica, por que ele tá dando esse baile na sua visão? Porque ele é um adulto numa sala repleta de crianças. É exatamente isso que você descreveu, a charge que você descreveu. O Putin é uma pessoa com formação militar, ele é um ex-agente da KGB, e há muita gente que diz que não existe ex-agente da KGB, aliás, ele diz isso, que uma vez agente da KGB, sempre agente da KGB. Então, é uma pessoa que está aí no cenário mundial, treinado em todas as formas de guerra regular e irregular, lidando com meninos, com um político corrupto americano, com lacradores na Europa, pessoas que estão completamente perdidas e não sabem como se posicionar. De fato, ele tem feito o que quis. Qual era a estratégia da Casa Branca para lidar com essa situação? Ela falava o seguinte: vamos usar sanções econômicas como forma de deterrência ou dissuasão. O que significa isso? A gente vai dizer que se o Putin se engraçar, nós vamos entrar com sanções econômicas muito duras e vamos responder de forma muito forte. O Putin foi lá, testando todos os limites. Tem uma outra charge circulando na internet, também famosa, onde o Biden está assim: se você cruzar essa linha, você vai se ver comigo. Aí o Putin cruza a linha. Aí ele: não cruze mais. Aí o Putin chega mais perto. Ai. E é exatamente essa a situação do mundo. A política externa do Joe Biden falha miseravelmente, como vem falhando a política democrata há muitos anos. Há muitos anos eu falo isso. Pelo amor de Deus, gente. O Ocidente precisa acordar para isso. Tem jornalistas que são mal intencionados, mas tem jornalistas que são apenas ignorantes ou burros. Porque eu falo o seguinte:
prometeram que o Trump enfiaria o mundo numa terceira guerra mundial quando o Trump foi eleito. Foi um dos presidentes mais pacíficos, retirou praticamente os Estados Unidos dos conflitos que estavam, desescalou para culminar com uma retirada organizada, não esse desastre que Joe Biden fez no Afeganistão, deixou o Putin quietinho no canto dele, impediu a expansão da China no mar ali do sul, chamado Mar do Sul da China, que são águas internacionais, que no governo Obama eles chegaram a construir várias ilhas artificiais. Ele conseguiu fazer acordos históricos de paz no Oriente Médio. Esse era o homem que a imprensa, a grande imprensa, dizia prometia para você que ia causar a Terceira Guerra Mundial. Aí o Biden se elege e vem todos esses mesmos jornalistas e falam assim, agora a paz foi restaurada no mundo. Ai, que maravilha, teve gente chorando, teve gente comemorando. Aí eu falo para você, olha a situação atual, você está mais seguro ou você está menos seguro? Eu tenho um psicólogo americano, na verdade canadense, chama Dr. Jordan Peterson. Ele é muito famoso, um autor de livro bem famoso aqui nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte, se você teme os homens fortes, espere até o que um bando de homens fracos podem fazer. Então, assim, a fraqueza, ela é um estado mais perigoso que nós podemos ter. A fraqueza é o estado mais perigoso que nós podemos ter. Ô Paulo, além da... Paulinho, oi. Que eu preciso agradecer o papo, a conversa. Show.